Aqui está um pequeno grupo de touros de raça brava a passear pela pastagem. Recordo aqui que o meu pai, já com uma certa idade, dizia que no dia em que deixasse de torear, deixava também de andar a cavalo. E ele tinha uma paixão pelo cavalo. Mas, entretanto, verifica-se que maior que a paixão de andar a cavalo, que a paixão do cavalo, ele tinha a paixão do touro bravo. Porque ele já não toreava, mas ia todos os dias dar um passeio pelo meio dos touros bravos que lá tinha a engordar para serem toreados. Alguns. O touro bravo era então maior paixão para ele do que o cavalo. Se passarmos por uma pequena manada de touros, entretidos a pastar, se não lhes fizerem mal, não acontece nada. Eles passam e vão-se embora. Eu podia também contar aqui uma história do que se passou com uns amigos meus numa quinta. A certa altura, dão porque estavam ao pé de um touro bravo. Ele estava a pastar, talvez a comer as florzinhas do jardim. E ela, como sabia de touros, disse à companheira: não se mexa, deixe-o passar. E o touro passou, assim, a 10 metros dela, seguiu. E a pastar, não quis saber de mais nada. Se não nos metemos com ele, ele não nos faz mal. O Apompé não seria talvez dos mais artistas dos cavalos do meu pai, mas era de toda a segurança em praça. Foi sempre o cavalo escolhido em Espanha por meu pai para a sorte de matar o touro a estoque. E de todos era, na opinião do meu pai, aquele que saía mais reto para o touro na sorte de ferro de caras. É evidente que a decisão sobre cravar um ferro de caras num touro pertence ao cavaleiro. Portanto, é o cavaleiro que decide que quer aproveitar o touro em determinado local na praça e dirigir para lá o cavalo para tentar cravar um ferro onde ele julga que é melhor. E o cavalo vai para onde o cavaleiro mandou. Em princípio, se quer cravar o ferro, o cavaleiro tem que ter o touro em boa posição e o cavalo, em relação ao touro, na posição devida para poder passar perto do touro. O cavalo irá para onde o cavaleiro mandar e o cavaleiro há de pretender que o cavalo vá para onde será capaz de cravar o ferro. Até aí, o cavalo vai para onde o cavaleiro manda. No momento do encontro cavalo com touro, o cavalo não tem interferência. O cavalo é dirigido para onde o cavaleiro quer, mas em seguida, ao momento do encontro, o cavaleiro já não deve interferir. Pertence então ao cavalo a parte de saída do terreno do touro. Portanto, o cavalo só se deixa ser conduzido até ao tal ponto que o cavaleiro terá escolhido de encontro com o touro. Só se deixa conduzir até esse ponto se no fundo se souber que, quando lá chegar, o cavaleiro deixa-lhe o caminho livre
e pertence-lhe a ele, cavalo, sair do aperto em que o toureiro os meteu. Para o cavaleiro deve ser muito agradável saber que há uma confiança extrema do cavalo no cavaleiro. O cavaleiro tem também um sentimento de grande satisfação ao sentir que o cavalo tem confiança nele e que vai tirar os dois daquela situação de aperto. Um cavalo de que o meu pai gostou muito, logo à primeira, foi o lidador da cavalaria do Sr. Engenheiro Manuel Veiga. E um dia lá experimentou o cavalo, gostou muito dele e quis comprá-lo. Mas o Sr. Veiga também gostava muito do cavalo e não conseguiram fazer negócio. Uma vez, assim, ao fim de 2 anos ou isso, voltou a ter lá outra vez, voltou a experimentar o cavalo e gostou muito do cavalo e queria comprar o cavalo. E o Sr. Veiga continua a dizer: não, senhor, este não se vende. E tinha razão para dizer isso. Já nessa altura, ambos sabiam que era um bom animal. E uma vez, deve ter sido assim lá na Feira São Martinho de Valã, o Sr. Manuel Veiga veio ter com o meu pai. Vende o cavalo. O pai pegou-nos espantado, não estava à espera. O pai parece que lhe perguntou: então, qual é a razão? O que é que agora vende o cavalo? E não sei o que é que foi a conversa, mas o Sr. Veiga resolveu dizer: vende o cavalo porque ele pegou-me uma partida. Tenho lá agora 2 produtos que saíram com Pelágio e Isabel. Não posso ficar com este cavalo para as éguas porque vamos espalhar a cor por todos os lados. E resolveu dizer ao meu pai que lhe vendia o cavalo. O meu pai experimentou, mas não gostou do cavalo e levou para o campo, para o Moiral, e lá andou. Até que um dia teve que o montar para ir para uma caçada, uma coisa qualquer. Montou, gostou ainda mais dele e comprou o mesmo. O Sr. Veiga ficou satisfeito em vendê-lo também porque ia ver o cavalo lá mesmo. Isto levou alguns 5 anos, mas o cavalo não foi diretamente para o treino com vacas. O cavalo realmente já não era um púlgaro e quando não queria, dizia que não senhor, não, que para ali não vou. Temos agora o Santander, que era filho do lidador. Um cavalo que também se tornou célebre às mãos do meu pai. Vemos a facilidade com que este cavalo se vira para trás e para a frente à mesma velocidade. Tenho muita pena de não ter muito mais fotografias ou filmes para lhes mostrar. O que ele tinha era uma calma lá dentro. Nunca o vi com nervosismo e nunca o vi a desperdiçar energia lá dentro com o touro. Só gastava aquela que era precisa.
Um touro que pouco se mexe, mas sempre vai investindo. O numerário anda ali a brincar à volta do touro, andava ali realmente sem nervosismo e vai pondo o seu ferro aqui ou ali, seguido ou não de uma pirueta para o público, para dizer que eu também sou capaz de fazer isto. E é brincadeira para o touro, a dizer não apanhas. Acabou por pôr o touro a torear, o touro a mexer-se, e ele satisfeito e o público também, tendo sempre, sem haver ali uma reação contra aquilo que eventualmente o cavaleiro tenha pedido ou exigido. Calma do seu passeio. Quer dizer que com estes cavalos não há oportunidade para se notar ali uma má reação do cavalo. Já estou farto, vou-me embora. Não há nada disso. Se o touro não se mexe, ele vai tentando, quanto possível, acordá-lo, brincar com ele se for preciso, até que o touro acabe por se mexer e acaba por pôr um ferro ou dois quase parados, mas é o touro que tem. Por esta altura surgiu também o Malhinha, que ficou conhecido pela sua especialidade, que era o par de bandarilhas a duas mãos. E isto no meio de forte concorrência. Note-se de passagem que nunca o meu pai cravou pares de bandarilhas com as rédeas presas à cintura. As rédeas iam seguras, uma em cada mão, até ao momento a partir do qual o cavalo decide o que fazer, até ao momento do encontro em que são cravadas as bandarilhas. Depois do lidador, houve uns anos em que nenhum dos cavalos em que o meu pai toreava era categoria idêntica do numerário, do lidador e do Santander. Cavalo que se chamou Pincelim, que se mostrou também toureiro. Podia parecer à primeira vista frágil, mas tinha uma garupa muito forte. Vemos nesta segunda fotografia um caso em que ele mostra pela sua cara a satisfação que tem naquele momento em que fugiu a tempo de uma arrancada forte do touro. E quando o touro levanta a cabeça para o atirar ao chão, ele já lá não está. O cavalo tinha desaparecido da frente do touro. E quando o Pincelim se desgastou, enfim, a idade passa para todos, apareceu então um irmão do Pincelim que era o Ribatejo. O raio era da cavalaria Coimbra. Parecia ter qualidades semelhantes às dos especialistas, mas infelizmente tinha doença nos pulmões que se tentou vencer, mas não melhorou com o tratamento. O Marialva, filho do Pincelim, especializou-se também nos ferros de caras. Este cavalo pertencia
ao Sr. Luís Gama, que era muito amigo do meu pai e foi, por 2 vezes, presidente do Clube Tauromáquico, e que emprestou este cavalo ao meu pai para torear 2 ou 3 corridas. À saída de uma dessas corridas, no campo pequeno, em que o Marialva esteve muito bem, o meu pai foi ter com o dono do cavalo e perguntou-lhe: Sr. Gama, quanto vale o cavalo? E a resposta foi apenas: o cavalo é seu. E este é o glorioso, que além de toureiro, era também um bom saltador. Um cavalo pequeno, de boa índole. E ao nível dos cavalos especialistas, digamos, do ferro de caras, apareceu que era o Sultão. Um cavalo de raça veiga, elegante, com a sua veia artística. Cravar um ferro de caras ao estribo exige um esforço considerável no momento de se libertar do touro. Esse repetido esforço é mais considerável no caso de cavalos mais pesados, como o Sultão. E terá sido por isso que as articulações das pernas neste cavalo se ressentiram mais cedo, o que o levou a uma reforma antecipada. Quando o Sultão e o Pincelim se retiraram, ficaram vários cavalos, nenhum deles satisfazia completamente o meu pai, e tive então a ideia de experimentar cavalos com um pouco de sangue anglo-árabe no sul de França, onde foi com os amigos comprar cavalos. Trouxe de lá 2 mais próximos, cá dos nossos, e um deles partiu a mão, ficou só com o outro. Mas esse outro era demasiado fino, reagia às vacas, aos touros, com demasiada energia. A primeira vaca que foi torear não gostou da brincadeira da vaca faz e ele desaparece. A vaca faz outra vez, arrebenta com a cilha, foi parar. Foi o cavaleiro e a sela parar ao chão. E outra vez. A ideia então foi cruzar esse cavalo com éguas de cá, sempre melhorava um bocadinho e talvez resolvesse o problema da falta de velocidade que os cavalos de cá nessa altura tinham. E assim foi. Daí saíram 2 elementos principais. O selim, que só o José Ataíde teve engenho para treinar e que foi montada do meu irmão José. O outro, que também apareceu então, foi o Covades. O Covades já estava a torear. Aparece um cavalo emprestado por um Chico Mascarenhas, que era o Sueste. Um cavalo que foi uma das melhores montadas do José Lupi. Era um cavalo que eu próprio tenho experiência disso. Um cavalo muito forte. Não era muito grande, mas era muito forte. Era um cavalo, como dizia o meu pai, que sente que é como se estivesse a cavalo em 4 estacas. Realmente era fortíssimo.
chama-se-lhe um ferro em sesgo por causa da sinuosidade da trajetória do cavalo. Arranca de frente para o touro, como está lá o touro, não pode passar. Então, inclina-se para o lado e depois para a vertical. O cavalo vai em frente, entorna-se um bocadinho para o lado e volta outra vez o centro de gravidade para a vertical. Ao mesmo tempo, aparece então também um outro cavalo com um bocadinho de sangue no ar, que era o temporal, com ferro Marquesa de Tancos. Muito forte, muito bom, e que acabou por ser um especialista máximo, digamos mesmo, ao nível do Alpompé. Quando um cavaleiro pretende cravar um ferro no touro, tem pelo menos 3 decisões a tomar. Se quer cravar um ferro no touro, tem que entrar dentro do terreno do touro. E depois, quando estiver dentro do terreno do touro, aí terá que cravar um ferro. E por último, talvez o mais importante, tem que sair dos terrenos do touro. 3 tempos. Teremos de ir com o cavalo até ao terreno do touro, entrar no terreno do touro, cravar o ferro e sair, quando possível, incólume. Com este momento de PAV, o cavalo descontrai-se. No Covades, o PAV é por necessidade, porque se não fizer aquilo, o cavalo não deixa pôr o ferro.
Aqui temos o empresário Pablo Picasso, na sua praça centenária em Fréjus, no sul de França, assistindo a uma corrida com 8 touros do meu pai. Os mesmos touros que vimos a pastar perto de Alcácer, no início deste filme. O meu pai disse a certa altura, e com grande satisfação, e eu ouvi-o: agora que já sou velho, é que me saiu uma ferramenta como esta. E a ferramenta era esta, este cavalo, o Ferrolho. Uma bonita saudação aos colegas e ao público neste galope em sesgo. E aqui vemos o cavalo a utilizar a garupa como se fosse um capote.
Aqui temos já um momento em que chamou o madrilheiro António Badajoz para dar um capetazo no touro para o mudar de posição. Ficou o touro na posição que ele queria e vemos como o cavalo sai dali com toda a calma. À espera que o touro investisse e ao mesmo tempo à espera que o público deixasse de bater palmas. O tempo que se levou a bater palmas. Toda a gente ia lá àquela homenagem, àquela festa e todo aquele que desse uma tossidela levava uma salva de palmas. Neste ponto, o touro já está criando uma crença naquela pontinha de sol. Conseguiu tirar o touro da crença, que já estava a formar-se. A crença é o sítio onde o touro vai querer estar, ou pelo sol, ou pela chuva, ou por isto, ou por aquilo, e o cavaleiro tem que o tirar de lá. Não deixa lá ficar até amanhã. Portanto, convém retirar o touro da crença para que ele invista francamente para o cavalo. Senão, estamos ali meia hora à espera que o touro invista. Ora, este espetáculo não se coaduna com longos momentos de espera. O bandolheiro foi mandado embora. Esconda-se, não é preciso, basta-me o cavalo. Ele já sabia que lhe bastava o cavalo. Eu ainda hoje não entendi bem este ferro, porque temos o touro ali, não está preso nada, está mais ou menos solto, mas o cavaleiro já percebeu que ele está solto, até que parou aqui. E nesse mesmo momento, vamos embora. Não me lembro de ter visto o meu pai nunca ter uma saída daquelas. O meu pai naquela altura, bem, viu que o cavalo estava nas mãos dele, viu que o touro estava ainda capaz de investir e que o público estava a pedir aquilo. Foi um final inesperado e com esta conversa chegamos ao fim da corrida.
ainda há amadores para manter a tradição. Nada na vidosa terra são alegres e são francos, e chamam-lhe os saltimancos por andar de terra em terra. Uns toreiam a cavalo, outros a pé vão torear, e nunca sai por pegar um touro possa afirmá-lo, pois o grupo de quem falo marialvas, cantadores, toureiros e pegadores, ao pisar os tondeiros não levam nem 5 reis, pois ainda há amador. E este lindo festival que viram nossos avós não morre dentre nós, não morre em Portugal, porque temos o Vidal e mais Chico Leão, o Zé Núncio e o João, o Précio Xavier e a companhia que houver para manter a tradição, e a companhia que houver